Olá, sou o Diego Dia dos blogs comutadores.com.br e rotadefull.com.br. Hoje falaremos sobre o Network Access Control, ou NAC, e por que utilizá-lo. Com o aumento dos dispositivos que temos conectados à nossa rede, como por exemplo dispositivo IoT, celulares, computadores, tablets, tem ocorrido um aumento da superfície de ataque. Como administrador de rede, nós devemos conhecer quais dispositivos estão conectados em nossa rede, quem está utilizando e onde eles estão conectados. O controle de acesso ele deve ser implementado para que você possa identificar e não permitir que qualquer usuário, qualquer dispositivo possa plugar um equipamento, sendo ele legítimo ou não na sua rede, sem que você tenha o devido controle. Uma vez que o dispositivo ou usuário tem acesso à rede, ele pode compartilhar de alguns recursos e você deve ter controle de quais recursos na rede esse usuário ou dispositivo deve ter acesso. Dentre os desafios apresentados, nós temos, com acesso Wi-Fi, senhas compartilhadas, redes Wi-Fi implementadas, onde todos os usuários compartilham de uma senha única para ter acesso à rede sem fio. E essa senha muitas vezes pode ser vazada e outros usuários que não fazem parte da empresa ou dispositivos não homologados podem ter acesso a esses recursos. Switches Ethernet, uma vez que você consiga um cabo de rede Connect e uma vez que você não faça o controle de acesso à rede, o usuário vai receber através do DHCP informações como endereço IP, endereço do gateway, DNS, e ele também terá acesso a recursos que não são controlados da rede. E também temos acesso baseado em VPNs, mas onde a base de usuários para acesso aos recursos da rede está localmente no firewall. Com a utilização do controle de acesso, nós podemos impor uma política de acesso adequado para determinados dispositivos ou usuários da rede. E cada tipo de dispositivo, usuário e a combinação de informações como sua localização, horário, pode ser uma decisão individual. Quem é o usuário, onde ele está se conectando, em que momento, qual horário, qual dispositivo. E uma vez que você aplica essas políticas, uma ferramenta de controle de acesso deve ser capaz de reagir a mudanças também no comportamento do usuário, impondo restrições adequadas à sua atividade. Quais são os métodos principais para efetuarmos o controle de acesso? Podemos citar o 802.1x, onde o 802.1x nós temos um usuário solicitando o acesso a um dispositivo de rede, e uma vez que esse usuário ele tenta o acesso, ele vai precisar fornecer informações como, por exemplo, as suas credenciais de acesso à rede. Essas informações são enviadas para um servidor de autenticação, um servidor redes, que a partir do recebimento dessas informações de quem é o usuário, onde ele está se conectando, em que momento, horário e o dispositivo, ele vai permitir ou rejeitar o acesso desse usuário ou dispositivo à rede. Temos também o redirecionamento do usuário para um portal web, onde o usuário também pode inserir as suas credenciais para poder autenticar e ter acesso aos recursos da rede. Temos também acesso a visitantes. Então, dentre as funcionalidades que podemos fornecer para acesso a visitante, um portal captivo, onde o usuário ele pode acessar e ser solicitado diversos métodos de autenticação, desde senhas individuais entregues para cada um dos usuários, autoprovisionamento, onde ele faz um cadastro, ele pode entrar com o seu login social e termos toda a rastreabilidade desse acesso desse usuário visitante, desse usuário terceiro, ou até mesmo dos usuários administrativos pelos outros métodos. Nessa parte da rastreabilidade, conseguimos validar qual foi o usuário, o endereço IP que foi atribuído, caso tenha tido um sponsor, um aprovador para o acesso dele à rede, quem foi a pessoa que aprovou, quais são os dados do usuário, uma vez que você pode solicitar um cadastro, ele pode inserir informações pessoais ali para poder ter acesso, ou o seu login social, ter essas informações vinculadas ao acesso do usuário, tá? Também temos métodos de controle de acesso com VPN, com autenticação de VPN, utilizando um servidor externo. E esse servidor externo ele pode usar uma base ODAP, por exemplo, uma base externa, uma base do seu AD. E aí é onde você valida as credenciais de acesso à rede. Você também pode ter uma base de usuários previamente cadastrado, em outra uma base SQL, ou uma base cadastrada dentro do servidor de autenticação. E temos também o método de controle através de MAC Authentication Bypass. Podemos chamar de MAB também,
onde dispositivos que não têm inteligência ou dispositivos mais simples podem efetuar a autenticação através dos seus endereços MAC, e as soluções de controle de acesso mais sofisticadas podem trabalhar com profile ou perfilamento para identificar se aquele MAC address pertence àquele tipo de dispositivo, tá? Porque o MAC address ele é muito fácil de ser falsificado, então há técnicas para que você possa trabalhar em conjunto com o fornecimento do endereço MAC para autenticação e fazer o profiling para validar esses dispositivos. O controle de acesso, como citado anteriormente, podemos trabalhar com 802.1x para o fornecimento das credenciais dos usuários, né? Ou validação do dispositivo. E o 802.1x, um dos protocolos que ele trabalha é o EAP. Você consegue fornecer ao usuário que ele possa autenticar tanto na rede cabeada quanto na rede Wi-Fi e receber os atributos, né? As políticas de acordo com o dispositivo que ele está conectando. Então, uma vez que você tem um servidor de autenticação e o usuário fornece as credenciais, o AP ou a controladora, o switch, vai enviar essa mensagem via radios para o servidor de autenticação. Uma vez validado onde, quem, porquê, horário, informações de postura, ele vai devolver um accept ou um reject com os atributos radios adequados para aquele acesso, como por exemplo, atributos como VLAN, ACL, Security Group Tag ou outros atributos específicos para cada tipo de dispositivo. E uma coisa interessante é que ele vai permitir a automação no provisionamento de recursos para o usuário. Então, uma vez que você tem um servidor de controle de acesso, esse usuário se conecta em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre. Se esses dispositivos, esse usuário estiver integrado, o usuário vai receber as informações de VLAN dinamicamente baseado no seu perfil de acesso. A política vai ser aplicada baseado no contexto da conexão do usuário. Então você não precisa configurar atributos de VLAN previamente para o acesso daquele usuário. Então você traz mobilidade, independente do método que o usuário vai se conectar. Uma vez que ele envia suas credenciais para acesso à rede, ele vai receber os atributos de rede, né, enviados pelo Radius, de acordo com o que foi configurado no servidor de autenticação. A gente pode evoluir desde a autenticação simples com 802.1x, podemos também trabalhar com acesso guest, com acesso visitante, onde o visitante pode acessar através de um web portal. Temos também o provisionamento de dispositivos através de BYOD, então Bring Your Own Device, então, onde o usuário leva o seu próprio dispositivo, ele quer ter acesso à rede. Então você pode efetuar a configuração no servidor de autenticação para que ele possa fazer o provisionamento do dispositivo dele através de certificado digital e que a partir desse dispositivo ele tenha os atributos adequados e acesso aos recursos adequados para aquele tipo de dispositivo que ele está acessando a rede. E o nível mais alto, onde nós trabalhamos com a postura. Aqui é a captura de um pacote Radius na requisição do acesso pelo dispositivo, que poderia ser um access point, uma controladora ou um switch. Então, uma vez que o usuário responde através do 802.1x pelo EAPOL, essa informação vai ser recebida pelo Network Access Device, né, o NAD, que pode ser um switch, um access point ou uma controladora, e vai ser enviado via Radius para o servidor de autenticação. Então, temos aqui algumas informações do usuário, algumas informações do endereço MAC da máquina do usuário, como também informação do endereço MAC IP do switch, né, do NAD, né, como também informações de como ele está acessando. Aqui podemos dizer que ele está fazendo acesso via Wi-Fi. Uma vez que esse acesso é permitido, né, ele vai receber um Access Accept do servidor de autenticação para o switch ou para o Access Point ou a controller, com as informações do usuário. A gente pode também ter aqui uns atributos como, por exemplo, como citado anteriormente, VLAN, ACL e assim por diante. Quando a gente fala de postura, nós podemos fazer a validação de itens na máquina do usuário, como, por exemplo, do software de proteção de endpoint, né, o antivírus, informações do sistema operacional, system patch, configurações do sistema e, a partir daí, validar o acesso do usuário na rede. Então, além de validar as credenciais, você valida se a máquina do usuário
que ele está utilizando está em conformidade com os requisitos mínimos para que você esteja na rede. Caso esse usuário não atinja os requisitos mínimos, ele pode ser colocado numa rede de quarentena, ou caso ele tenha atingido e por algum motivo ele desabilite, por exemplo, o antivírus, ele pode ser movido para essa rede de quarentena. E uma vez que ele configure e entre em conformidade, ele volta para o acesso da política adequada, uma vez que ele esteja em conformidade com a política da empresa. A postura ela pode ser implementada tanto com a utilização de um agente instalado, que é o método mais intrusivo, então você tem um agente validando os recursos da máquina e a partir daí permitindo que esse usuário tenha acesso ou não aos recursos da rede, como também alguns fabricantes oferecem a opção de agentes dissolvíveis, né, dissolvable, que você pode validar através de um applet Java, se a máquina tem determinadas informações. Ou também através do modo agentless. Quanto menos informações você consegue capturar da máquina, menos controle você consegue ter da postura do dispositivo. Um ponto super importante de todos esses métodos de autenticação é o profile, o perfilamento, onde o motor da solução de controle de acesso validará se os dispositivos estão de acordo com as informações enviadas. Então, identificar, por exemplo, se um telefone IP é um telefone IP, mesmo durante validado na fase de pré-autenticação quanto na pós-autenticação, dispositivos IoT ou a máquina do usuário. Mesmo que possa haver o spoofing do endereço MAC ou o roubo de credenciais, você conseguir validar ou na pré-autenticação ou na pós-autenticação e desconectar esse usuário, jogar numa rede de quarentena com a utilização, por exemplo, do Radius Code, Change of Authorization. Outro ponto importante que uma ferramenta de NAC, né, de controle de acesso à rede, deve ter ou permitir em suas funcionalidades, né, é a integração com outras ferramentas de cibersegurança e firewall. Por exemplo, uma vez que você autentica o usuário, né, no servidor de controle de acesso, essa informação pode ser enviada a um firewall, por exemplo, através de APIs ou através de Radius Account, e o firewall só permitir que aquele usuário faça a navegação uma vez que ele receba essa informação do servidor de autenticação. Então, através do Radius Account, você pode enviar a cada X minutos para o firewall uma atualização de que aquele usuário está conectado, e uma vez através dessas informações ou através de via API, o firewall permite ou nega o acesso daquele usuário à rede. Para mais informações, acesse computadores.com.br ou rotadefull.com.br. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima, pessoal.